O pessimista vê dificuldade em cada oportunidade. Já o otimista vê oportunidade em cada dificuldade. O pessimista vê dificuldade em cada oportunidade. Já o otimista vê oportunidade em cada dificuldade. Esse é um pensamento de Winston Churchill, político e estadista britânico. E nos mostra exatamente a diferença das pessoas que são fora da curva. A grande maioria costuma ficar olhando o problema. A grande maioria costuma ficar olhando o lado vazio do copo, as dificuldades. E aí fica se lamentando, fica atribuindo aos outros a responsabilidade pelo problema que está vivendo. Mas existem pessoas que pensam fora da curva, pensam fora da caixa. Essas pessoas enxergam nas dificuldades, a gente vê essas pessoas olhando oportunidades. E isso é importante para que a gente reflita sobre o nosso comportamento. Como nós agimos diante das adversidades. Pense nisso. É preciso olhar o lado cheio do copo e não o lado vazio. Isso faz toda a diferença. Bem-vindo ao canal Viver de Renda, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal também. Eu sou Clóvis Faleiro, formado em administração, consultor de empresas e visto na Bolsa desde 2006. O Viver de Renda, nós não fazemos aqui análise nem recomendação de ações, mas procuro aqui transmitir as coisas que eu vivi e aprendi ao longo da minha carreira profissional como consultor e como investidor na Bolsa de Valores. Este conhecimento eu acredito que pode fazer você mudar de patamar. São 1000 vídeos. 1000 vídeos não é pouca coisa, desde julho do ano passado. Então maratone. Os vídeos eles se conectam, se entrelaçam. Muitos conteúdos são complementares. Por isso faça a linha do tempo. Assista aos vídeos desde julho de 2020 e vá maratonando, porque eles vão se encaixando e vão permitindo que você acompanhe a evolução dos temas aqui apontados e, ao mesmo tempo, a evolução dos raciocínios, dos pensamentos que eu vou desenvolvendo aqui ao longo desta caminhada. Nós falamos aqui sobre tudo, do ponto de vista de crescimento pessoal, profissional e enquanto investidor. E eu acredito que todo este conteúdo pode transformar a sua forma de ver a vida, de ver o mundo, de ver o universo do empreendedorismo e dos investimentos. Se gostar, vá sempre deixando o like. Isso é uma forma de ajudar a fazer com que o canal seja cada vez mais recomendado pelo YouTube. Assim a gente atinge e beneficia mais pessoas. É a nossa corrente do bem, né? Muito bem, eu quero começar esse vídeo de hoje com uma pergunta que eu achei muito interessante. PetroRio ou Petrobras? Qual ação investir em 2022? Foi a pergunta que eu me deparei e eu achei ela curiosa e interessante. E a reportagem dizia o seguinte, olha, o setor de petróleo e gás continuará aquecido em 2022. Falamos desde o início do ano que estamos num ciclo de alta de commodities e que esse ciclo de alta vai durar pelo menos 3 ou 4 anos. Dissemos isso no início do ano, então nenhuma surpresa para quem acompanha o canal Viver de Renda. Você que está acompanhando desde o início o canal se surpreende em ouvir dizer que o setor de petróleo e gás continuará aquecido em 2022? Comenta aqui no canal, por favor. Então, esse setor vai continuar aquecido com boa geração de caixa e pagamento de dividendos, dizem alguns analistas. Na Bolsa, as opções preferidas entre os investidores costumam ser Petrobras e PetroRio. Mas qual ação escolher? Essa foi a pergunta. Qual ação escolher? O Santander. Tem a resposta. Qual terá sido a resposta do Santander? Comenta aqui. O que será que o Santander disse? Qual a melhor ação para investir? A gigante Petrobras ou a PetroRio? O que é que você acha? Pensa aí um pouco. Te dá alguns segundos.
para que você reflita. A gigante Petrobras, a toda poderosa estatal brasileira, ou a PetroRio, privada, o que é que você acha? O Santander, diz a reportagem, tem a resposta, a PetroRio. Ficou surpreso? Você que acompanha o canal, consegue entender por que será que o Santander disse isso? Comenta aqui. Por que que você acha que o Santander disse que a PetroRio é a melhor opção? Comenta. É bom essa interação, eu gosto dessa interação. Os analistas Christian Audi e Rodrigo Almeida, que assinam o relatório do Santander, acham que investir em Petrobras implica se expor a uma montanha russa por causa do calendário eleitoral de 2022. Deste modo, preferíamos a exposição aos preços do petróleo através de empresas focadas em exploração e produção, segmento no qual a PetroRio se destaca em meio à sua execução de fusões e aquisições que podem trazer catalisadores de alta para o preço das suas ações ao longo de 2022, dizem eles. Em relação ao segmento de fibra, em relação ao segmento de distribuição de combustíveis, o Santander apontou a Vibra Energia e a Raizen, em função da exposição aos altos preços do açúcar e do etanol, né? Então está aí a opinião do Santander com relação ao setor de petróleo. Muito bom que assim seja a visão do Santander, que corrobora com a nossa interpretação desta realidade também. Por quê? Porque definitivamente investir em estatal, ao meu modo de ver, é uma furada. Uma furada por quê? Porque investir em estatal significa que eu vou ficar prisioneiro dessa volatilidade produzida pelos governos. Não interessa se é estadual ou federal, há uma volatilidade. Essa volatilidade amplifica e muito no ano eleitoral, onde vai se falar de tudo e vai se afetar sobremaneira uma empresa como a Petrobras, né? Então, é isso que a gente precisa entender, é isso que a gente precisa estar de olho. Do outro lado, você tem uma empresa bem administrada, que é a PetroRio, você tem uma empresa focada no seu negócio e que não sofre essa influência do cenário político, muito menos da volatilidade das eleições. Ok? Então, temos falado recentemente sobre PetroRio, temos alguns vídeos aqui já publicados sobre PetroRio. Vale a pena você maratonar e entender a nossa tese a respeito desta empresa e por que vemos vantagens competitivas, diferenciais competitivos singulares na PetroRio e o que pode acontecer nas próximas semanas com essa ação, o que pode acontecer nas próximas semanas a partir de uma possível concretização de negócios com a Petrobras para a aquisição dos campos de petróleo de Albacora e Albacora Leste, coisas que estão no nosso radar, e são extremamente relevantes, estratégicas, eu diria, para a fundamentação de uma tomada de decisão, ok? Então isso está no nosso radar e é importante que você esteja acompanhando os nossos vídeos para entender um pouco sobre os fundamentos da empresa e os seus diferenciais competitivos, certo? Bom, agora eu queria que vocês raciocinassem um pouco comigo sobre estratégia de investimento, né? Sobre estratégia de investimento. A questão a ser refletida é a seguinte: estamos num momento onde a Bolsa despencou de 130.600 pontos, foi a 100 mil e agora está iniciando um processo que a partir do momento que ela rompeu os 105 mil, entendo eu que ela entrou naquele nosso querido, apreciado, bem-aventurado rally de fim de ano. Então eu entendo que a Bolsa está no rally de fim de ano, que acontece 70% das vezes. Quando você pega 20 anos de Bolsa de Valores, em 70% dos anos
houve o rally de fim de ano. Então nós estamos com essa expectativa de ter um Natal promissor, de ter um Natal melhor, com mais alegrias, com mais otimismo, com o Papai Noel mais gordinho, né? Essa é a nossa expectativa. Mas vamos refletir um pouco. Quando a Bolsa corrigiu e despencou os 100 mil pontos, 102 mil pontos, como você se sentiu diante desta queda? O que você fez? Eu queria agora entender o seu racional. Eu quero entender, porque eu me interesso pelo que você pensa do ponto de vista de investimento, né? Como foi que você lidou com esta correção? Você vendeu suas ações? Vendeu parte de suas ações? O que você fez? Comenta aqui, por favor, que eu quero entender a dinâmica aqui do canal. Isso para mim é importante. Então a primeira pergunta é: o que você fez com essa queda da Bolsa de Valores? No meio da queda, você vendeu suas ações ou não? Essa é a primeira resposta que eu gostaria. A outra questão é: como você se sentiu e como você está se sentindo? Como você se sentiu quando a Bolsa bateu lá nos 100 mil pontos? Bateu o desespero, você ficou sem dormir, ficou angustiado, ansioso, estressado, achando que fez uma enorme bobagem ao investir na Bolsa. Como você se sentiu? Comenta aqui também. E agora que a gente está vendo a Bolsa dando uma recuperada, dando uma respiradinha, longe ainda dos 130, mas dando uma respiradinha, passando dos 105 mil pontos, aí oscilando entre 106, 107, talvez buscando os 110 mil pontos, tentando se firmar acima dos 110 mil pontos num processo de rally de fim de ano. Como você está se sentindo com essa melhora desse desastre da queda dos 130 até os 100? Como você está se sentindo agora, que está dando um fôlegozinho, uma recuperada? O cenário está ruim, mas já não tão ruim assim. Como é que isso está no seu emocional? Eu quero saber do seu emocional e do seu racional. Como você está? Isso é importante para essa nossa interação, até para a gente formular conteúdos que vá ao encontro das suas necessidades. Eu preciso trabalhar as suas necessidades do ponto de vista de desenvolvimento das suas habilidades e competências enquanto investidor. Ok? Então, interage aqui, por favor. Esse é um vídeo que eu quero muito essa interação de vocês. Então, percebam o seguinte: estes momentos que acontecem, essas correções, eu afirmo para vocês que essas horas podem ser uma das melhores horas para você começar a investir em ações. Uma das melhores horas, quando vocês têm essas correções diante de si. Você nunca vai saber qual o momento certo para entrar. Não fique esperando isso. Qual o momento certo? Aí tem alguns experts que dizem assim: não tente entrar quando a bolsa está caindo, porque é igual a uma faca que está caindo e você não pode segurar uma faca que está caindo. Isso aí são os doutores de Bolsa de Valores. Pergunte se tem algum milionário. Pergunte se tem algum milionário. Mas eles costumam dizer isso, no alto da sua expertise e sabedoria. Então aí eu olho e vejo uma empresa como a Magazine Luiza que caiu 70 e tantos %. Eu vou ficar com medo de pegar esta faca que está caindo? Óbvio que não. Eu vou olhar um preço descontado, vou olhar o valor da empresa, eu acredito na estratégia, acredito na liderança, acredito na empresa, entendo que nada mudou, muito pelo contrário, que as coisas só melhoraram. Eu vou aproveitar essa correção. Eu não vou tentar adivinhar até onde vai cair, porque só Deus sabe isso. Só Deus sabe isso. Não há um cristão na face da terra que possa afirmar qual é a melhor hora, o melhor momento de você decidir comprar. Entendeu? Então, o que é que eu levo em conta, é que você deve levar em conta, é de que
nesses momentos de queda, abrem-se janelas de oportunidades singulares, ímpares, e que eu preciso aproveitar essas oportunidades e me tornar sócio de boas empresas, com bons fundamentos e que estejam com preços excepcionais. Eu quero me tornar sócio de boas empresas com bons fundamentos, boa gestão, boa liderança, que estejam a preços excepcionais. É isso que me importa. Então eu não vou ficar com essa conversa fiada de faca caindo. Não vou ficar querendo achar onde é o fundo. E que o fundo pode ser mais fundo, não me interessa. Eu sou investidor de longo prazo. Então eu vou aproveitar o que eu considero de preço da minha zona de conforto. Qual é a sua zona de conforto? Poxa, uma empresa que corrigiu 70%, 80%, isso é excepcional. Excepcional. Se a empresa é boa, é excepcional. Então, eu preciso aproveitar para adquirir ativos, ações, com assimetrias gigantes. Assimetrias gigantes. Ou seja, eu preciso procurar empresas que estejam em um patamar que possam subir 100%. Que possam subir 100%. E que num cenário ainda de continuidade de estresse, possam corrigir talvez mais 10%, 20%. É o tal do retorno risco. É o tal do retorno risco. O potencial de retorno é maior do que o risco de correção. E ainda que haja ainda mais um pouco de correção, ela vai fazer a inversão em algum momento. O que quer dizer isso então? Que a Bolsa de Valores vai subir em 2022? Que o ano de 2022 será excepcional para empresas como a Vale, como a PetroRio, como o Itaú, como o Magazine Luiza, como Lojas Americanas, a Via, a JHSF, a Azul? Nem imagino. Só Deus tem certezas. Você tem certezas? Eu não tenho. Eu tenho perguntas. E valorizo a capacidade de fazer perguntas. Agora, eu consigo administrar as dúvidas e tomar decisões. E é isso que a gente precisa aprender. E aí, o que é fundamental? Encontrar boas empresas a preços especiais. Boas empresas a preços especiais. E quando eu me defronto com esta realidade, aí eu não penso duas vezes. Vou às compras. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!